Estamos de volta e a gente volta aqui a falar, gente, sobre o endurecimento das regras no sistema financeiro do Banco Central. A autarquia apertou as regras para as fintechs com o objetivo de acabar com o crime organizado e também limitou o Pix em R$ 15.000 para instituições financeiras não autorizadas. Sobre isso, nós conversamos agora com o presidente da AB Fintechs, o Diego Pérez, que já está aqui comigo. Diego, muito bom dia para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de mais nada, seja bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Sempre um prazer falar com vocês. Diego, vamos lá, né? Sobre esse endurecimento, então, portanto, dessas regras para fintechs, que foi anunciado pelo Banco Central no dia 5 de setembro de 2025, portanto, dias após culminar, né? Ou seja, vir a público aquela operação carbono oculto. E eu quero entender qual que é a principal preocupação da AB Fintechs em relação a essas novas exigências, especialmente em relação ao novo teto para o Pix e para o TED, para determinadas empresas ou, portanto, para determinadas fintechs, do quanto que isso pode ser favorável, realmente, né, para poder defender aquelas que trabalham já dentro de todas as regulamentações, né, de mercado, ou o quanto que isso também pode inviabilizar financeiramente a sobrevivência de alguma dessas fintechs, né? Qual que é a avaliação que você faz? Bom dia a todos. Primeiro, é importante mencionar que é uma medida necessária, né? É uma atuação do Banco Central em trazer uma resposta para a atividade criminosa, especialmente o crime organizado que vem ofertando ali, fazendo uso das fintechs para prática de atividades criminosas. A gente enxerga com alguma preocupação, especialmente aquelas fintechs que operam seus serviços direcionados para outras empresas, que são os modelos B2B. Porque esse limite de R$ 15.000, né, que foi estabelecido, ele vem inviabilizando e vem dificultando o serviço dessas empresas. Na fala do presidente Galípolo, onde ele apresentou as medidas, ele mencionou que mais de 90, quase 99% das transações não seriam afetadas, porque esse limite de R$ 15.000, ele não atinge, né, 99% dessas contas. Mas esse 1% que sobrou, ele representa um segmento importante do setor, especialmente dessas fintechs que operam serviços para outras empresas. Empresas que operam volumes grandes, como que atuam no mercado de investimentos, ou que fazem gestão financeira, remessas internacionais, são essas as fintechs que estão sendo mais afetadas. Bom, essas novas regras determinam também uma prestação de contas trimestral, né, a via financeira, como os grandes bancos, as grandes instituições mais tradicionais já, né, faziam, igualando, inclusive, né, nesse momento, essas instituições, as fintechs, a esses grandes bancos, como uma forma, inclusive, de maior transparência. Só que é claro que uma exigência como essa requer um custo a mais, né, de investimento para esse tipo de trabalho ser executado a rigor, como se pede à Receita Federal. Essa exigência impacta fintechs de diferentes portos? Eu te pergunto isso porque a gente tem startups, como também a gente tem empresas fintechs que já se estabeleceram muito maior de forma muito melhor no mercado e que conseguem, inclusive, já atuar com esse tipo de operação, né? Então, portanto, até queria que você pudesse trazer para a gente se realmente a gente já tinha fintechs que já se enquadravam nisso, que voluntariamente já faziam esse tipo de trabalho, qual que foi a percepção, qual tem sido a percepção do setor em relação à condição de realmente executar essa nova exigência? Perfeito. Esses ajustes propostos, eles vieram da Receita Federal, né? Um complemento ao que o Banco Central propôs. Nesse sentido, como você muito bem mencionou, as grandes fintechs, elas já faziam esse reporte de maneira voluntária, né? Então não será uma grande dificuldade para elas. As fintechs de médio porte, as de pequeno porte, elas passam a ser obrigadas a fazer esse reporte, mas esse reporte, ele também não exige assim uma grande adaptação, né, o desenvolvimento de sistemas ou a contratação de muitas pessoas, porque você compartilha dados brutos e você submete isso num sistema que já existe, que é um sistema da Receita Federal. Então, assim, essa foi a melhor das medidas, tá? Porque você acabou eliminando uma assimetria que ainda existia entre bancos e fintechs. Você passa a obrigar as fintechs a fazer esse reporte financeiro e, com base nesse reporte financeiro, a Receita Federal, por meio dos seus instrumentos, né, de supervisão, de enriquecimento de dados, ela vai ter uma ferramenta adicional para conseguir identificar transações suspeitas
e conseguir fazer esse reporte de maneira mais precisa para as autoridades policiais. Note que há uma diferença. Nesse caso, a fintech ela não precisa identificar a operação suspeita e fazer o reporte. Nesse caso, ela compartilha dados brutos das transações realizadas no período e caberá à Receita Federal fazer essa identificação. Mas isso chega a inviabilizar, de alguma forma, Diego, a operação de alguma fintech já no mercado de menor porte? Ou seja, seria realmente um trabalho tão custoso assim que inviabilizaria a operação de alguma startup, por exemplo? Nesse sentido, como não tem um custo muito elevado, né, não chega a inviabilizar, tá? Mas vai sim prejudicar de alguma forma o aumento de custo operacional, porque essa fintech que não fazia isso, não era obrigada a fazer isso, ela vai ter que criar novas rotinas, ela vai ter que ter uma coleta de informações organizada, sistematizada e cumprir os prazos de 3 em 3 meses. A gente entende que é uma contrapartida justa, que por mais que esse custo aumente, não de maneira considerável, mas pontual, ele é um custo que é necessário e ele reflete um amadurecimento do mercado de fintechs também. Dado esse enrijecimento das regras em relação, por exemplo, às transações, a valor de transação de PIX, a gente também teve o Banco Central implementando medidas, defendendo medidas de segurança em relação ao sistema financeiro operacional, principalmente devido a recentes incidentes envolvendo, né, desvio de movimentação de mais de R$ 1,5 bilhão, né, de reais, inclusive, coincidentemente ou não, pós, né, culminar essa operação carbono oculto. E aí eu queria entender, do teu ponto de vista, Diego, até que ponto esse equilíbrio entre segurança e inovação pode prejudicar, de alguma forma, o trabalho do surgimento de novas tecnologias, o avanço, né, em novas tecnologias, porque às vezes a gente precisa de uma maior flexibilidade para poder testar, né, determinadas operações. Bom, mas a gente tem, em contrapartida, essa participação, essa integração do crime organizado cada vez mais, hackeando senhas, invadindo sistemas, ou seja, portanto, como que tu avalia esse equilíbrio, né, entre segurança e inovação? Esse equilíbrio ele é extremamente importante, né, para o desenvolvimento tecnológico e especialmente para habilitar a entrada de novos agentes no sistema financeiro nacional. Hoje a gente tem um sistema bancário muito concentrado, sabe? A gente tem 5 grandes bancos detendo ali perto de 80% da carteira de crédito e mais da metade dos serviços financeiros disponíveis para a população. Então, ainda existe muito espaço a ser trabalhado para você diluir essa concentração, porque essa concentração ela também traz como reflexo produtos mais caros, taxa de juros mais alta, né? E uma ineficiência do sistema, porque não há uma promoção da competição entre esses agentes, né? É combatido, ele já integra todas as cadeias produtivas do nosso país, seja no agronegócio, no mercado imobiliário, no abastecimento de combustíveis e agora no mercado financeiro. Então, essas medidas, elas são necessárias, mas elas precisam ser implementadas dentro de um cronograma de implantação, num diálogo aberto com o mercado, para que o mercado também consiga trazer alternativas, também possa existir um debate sobre o que é viável e o que não é viável. Porque por mais que algumas fintechs não vão ser atingidas, dado o volume, né, das transações que estão sendo postas, outras estão sendo duramente prejudicadas, né? E essas, muitas das vezes, são as mais relevantes do mercado, são as que mais tiveram destaque. Então, esse diálogo aberto, ele é necessário e a implantação deve ser feita sempre de maneira coordenada e com base em cronogramas. Eu quero até pegar o gancho nesse ponto que você traz, um diálogo setorial, desse diálogo aberto se fazer necessário agora, Diego. Bom, agora, na verdade, há quanto tempo, né, que ele se faz necessário? Eu te pergunto isso porque, na avaliação de vocês, há algum tipo de atraso técnico nessa avaliação dessa política de agenda regulatória das fintechs? A gente teve, né, entre o final do ano passado e o início desse ano, uma grande disseminação de fake news diante da decisão da Receita Federal, que era de trazer uma norma ali naquele momento, a normativa que agora passou a valer, né, que é essa questão da e-financeira. E ali surgiu uma grande distribuição de fake news, literalmente,
que fez com que o governo a Receita Federal tivesse que recuar em relação a isso para poder alinhar os ânimos. Obviamente que isso atrasa, né, ali um pouco a implementação de mais sistemas de segurança para as investigações. Então, até que ponto, na tua avaliação, como que você avalia esse papel dessa política de agenda agora regulatória das fintechs, se houve atraso técnico realmente nisso, se a gente está atrasado nisso, justamente, né, dada essa percepção que vocês têm no setor da necessidade desse diálogo setorial? Perfeito. Bom, existem duas autoridades, duas autarquias ou agências que a gente precisa levar em consideração. No âmbito do Banco Central, não houve um atraso, pelo contrário, o Banco Central ele vem trabalhando num diálogo com o mercado há mais de 10 anos, né? Todas as propostas de desenvolvimento regulatório contaram com a participação das associações representativas e das grandes fintechs, e a gente conseguiu desenvolver produtos fantásticos como o Pix e o Open Finance. Do lado da Receita Federal, sim, houve um atraso técnico e foi uma dificuldade, porque essa instrução normativa que foi apresentada 2 semanas atrás, que faz o ajuste na norma, obrigando fintechs a fazerem os reportes trimestrais, ela ajusta uma regra que está vigente desde 2015, né? Então, 2015 ainda não existiam muitas fintechs relevantes ou de grande porte, e o Pix ele ainda não existia também, ele não estava disponível para o público. O Pix ele passou a ser disponibilizado para o público em 2020. Então, assim, a gente teve pelo menos 2 janelas de oportunidade de atualização. Logo quando saiu a norma em 2015, porque apesar de que não tínhamos muitas fintechs, já existiam algumas, mas principalmente quando o Pix foi implementado e feito disponível para a população em 2020. Note que foram mais de 5 anos, quase 5 anos, para implementar essa atualização. E esses 5 anos foi suficiente para gerar esse debate, né? Essa conversa, né, de que fintechs, essa narrativa, né, de que fintechs tem uma regra mais frouxa em comparação com os grandes bancos, né? O governo tentou fazer um ajuste no final do ano passado, mas não conseguiu, dada essa propagação de informações inverídicas, né, sobre a taxação do Pix, né, ou que isso seria uma maneira de controlar a vida financeira das pessoas, quando na verdade o objetivo sempre foi combater o crime organizado e trazer um cenário mais seguro para a população. Diego, inclusive, com esse teto agora, né, para Pix e TED, estabelecido para instituições que não sejam autorizadas, há algum tipo de risco na inclusão financeira? Eu te pergunto isso porque também, obviamente, sempre surgem aquelas, né, análises, aqueles pontos mais oposicionistas e no final a gente tem muito debate em relação a isso, né? Surgiram debates em relação a isso, sobre isso impactar a inclusão financeira, que isso vai tirar o direito ali das pessoas de escolha em relação à regulamentação, ou seja, quais mecanismos primeiro eu quero saber se você concorda com isso, se isso realmente afeta de alguma forma a inclusão financeira e, por outro lado, se existe algum mecanismo que a BFintex agora aponta para poder mitigar esse tipo de risco que realmente possa surgir, né? Impacto que eventualmente seja real. Sim, existe um risco no progresso da inclusão financeira e no desenvolvimento do setor. Uma vez que você cria barreiras ou que você cria bloqueios, né, limites de transações, você acaba fazendo com que as pessoas ou as empresas migrem para serviços que não tenham esses bloqueios, né? E essa migração faz com que esse trabalho de diluição da concentração bancária que a gente vem trabalhando, que há uma agenda propositiva do Banco Central nos últimos 10 anos para que isso seja diminuído, dê 2 passos para trás, né? Então a gente entende que, do ponto de vista de concorrência, isso sim é um problema, né? Porque toda agenda propositiva, né, de debate da promoção dessa competição justa, de nivelamento, né, do campo de jogo entre fintechs e banco, ela acaba perdendo velocidade, fazendo com que essa concentração volte a ser apurada, né, estar presente no sistema financeiro nacional. Nesse sentido, assim, o Banco Central apresentou medidas alternativas a esses bloqueios, né? Ele também colocou algumas possibilidades de salvaguardas ou dispensas durante um prazo de 90 dias, mas como a norma foi publicada sexta-feira na parte da noite e ontem teve ainda alguns debates de como que essa dispensa pode acontecer, existe ainda uma pendência regulatória do Banco Central
apresentar como que as fintechs poderão pedir essa dispensa. Então, enquanto essa dispensa não é detalhada, enquanto a gente não sabe ao certo como a gente pode pedir para suspender esses bloqueios ou quais seriam as medidas alternativas a eles, a gente fica com uma visão um pouco opaca, um pouco escurecida de como seguir em frente. A nossa visão é de apoiar, né, o setor de fintechs num diálogo aberto com o regulador, para que a gente consiga superar essas dificuldades. A gente imagina que é algo temporário, né, que não vai perdurar para sempre, e que esses bloqueios eles passam a ser derrubados, né, ou desligados a partir do momento em que os agentes envolvidos aí passem por um credenciamento e uma reavaliação do ambiente de segurança. Perfeito. Diego, eu quero muito agradecer o teu tempo aqui conosco. Conversamos com o Diego Pérez, presidente da AB Fintechs. Sempre bem-vindo por aqui, meu querido, e até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado, Débora. Até mais.